aí, meu eleitor, tudo bem com você? Chegamos ao 7º e último episódio da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre a importância do voto e também de escolher um bom candidato. Escolher em quem você vai votar é uma tarefa de extrema responsabilidade, uma vez que essa decisão impactará não só a sua vida, mas de todos os brasileiros. Um fato interessante é que essas eleições foram marcadas pela presença da juventude. E pensando nisso, conversamos com o procurador legislativo da Câmara Municipal de Cubatão, Dr. Douglas Mateus. Foi identificado um aumento significativo na procura dos jovens pelo alistamento eleitoral. Eu acho que isso, primeiro, eu acho que isso é muito positivo, é muito importante. Acho que a população como um todo tem que se inteirar, tem que se apoderar do funcionamento do sistema político. E eu reputo esse aumento, esse interesse, talvez por algumas situações, são vários fatores, eu acho. Um deles que o Brasil enfrenta hoje uma crise financeira significativa, muito acirrada, há um nível de desemprego muito alto, nós estamos saindo de uma crise sanitária que ceifou a vida de milhares de pessoas. Então, eu acho que tudo isso acirrou na população em geral, e especialmente nos jovens, o interesse de estar participando do processo político. O voto é fundamental porque no nosso sistema, num sistema democrático, é pelo voto que a gente vai mudar qualquer coisa. Apesar de hoje algumas pessoas questionarem o sistema eleitoral, e, enfim, curiosamente, pessoas que estão aí há muitos anos se beneficiando desse sistema, agora dizem que o sistema não serve. Então, mas é só pelo voto que a gente vai conseguir mudar as coisas. É como a humanidade civilizada chegou num consenso que é como as coisas vão acontecer. Então, eu acho que o voto é fundamental por isso, porque sem o voto nada vai acontecer, a gente não vai mudar nada, e nem quando a gente está satisfeito, e pior ainda quando a gente está insatisfeito. Ser obrigatório. E por que eu digo isso? Porque se o voto não for obrigatório, as pessoas vão ficar muito suscetíveis a não ir votar por insatisfação, por isso ou por aquilo, e quem vai votar é justamente quem está, por exemplo, recebendo para fazer isso, quem tem um compromisso específico. Não, eu estou votando porque eu tenho um acerto, uma promessa, não sei o quê. Essas pessoas irão votar. E aqueles que vão votar porque querem mudar, muitas vezes estão insatisfeitos e acabarão não votando. Por isso eu acho que o voto deve ser obrigatório. Mas eu acho que isso só serve de argumento justamente porque que eu acho que deve ser obrigatório o voto. Porque se não o for, as pessoas vão ter muita facilidade de você não comparecer e largar de mão, e aqueles que eventualmente têm um interesse na votação, um interesse nem sempre o melhor possível, esses vão comparecer. Mas como diz aquela frase, a pior coisa que acontece com quem não gosta de política é que ele vai ser sempre dominado por quem gosta. O que está em jogo nessas eleições, eu particularmente acho que é a manutenção do sistema democrático. Porque nós temos um lado que claramente questiona diretamente e com várias tentativas e sugestões o sistema eleitoral, um sistema pelo qual tem se beneficiado há muitos anos. Então, me parece que a manutenção desse grupo coloca em risco esse próprio sistema eleitoral. Então, eu particularmente acho que essa eleição é uma eleição significativa, muito importante, porque há a necessidade a necessidade de garantir que a maioria da população, primeiro, consiga preservar um sistema democrático. E um sistema que, apesar de eleito pela maioria, reconheça os direitos das minorias. Porque esse é um aparente contrassenso do sistema democrático. No sistema democrático, você vai escolher alguém para gerir um país pela maioria. Porém, essa gestão não pode atropelar as minorias.
porque isso é o que o estágio civilizatório das constituições do mundo nos impõe. Então a nossa Constituição, que não é muito diferente das constituições de vários outros países, ela reconhece ali direitos que têm que ser preservados minimamente. Então a gestão do país, que é galgada pelo voto da maioria, ela tem que levar em consideração essas minorias, você não pode atropelar as minorias. E eu acho que essas eleições, o que está em jogo é isso, é a gente garantir a sobrevivência, em último caso, das minorias ou dos direitos das minorias. E chegamos ao fim da nossa série. Foi um prazer estar com você durante esse período. E se eu puder te dar uma dica lá no dia 2 de outubro, quando você estiver diante da urna, vote com a consciência de que o seu voto impactará nos próximos 4 anos do Brasil e também da sua vida.